Esse sketchbook aqui finalmente chegou ao fim. No último vídeo eu terminei ele junto com vocês, inclusive. E agora eu vou mostrar tudo que tem dentro dele pra vocês. Eu acho que a gente pode começar pela capa, né? Já que fui eu mesma que pintei. Com o tema de Hunter x Hunter, que é um dos meus animes favoritos do universo. Então aqui a gente tem o Gon e o Killua. Esse daqui é um adesivo mesmo. Aqui eu escrevi sketchbook. Eu não coloquei o número, mas assim, deve ser o meu 14º ou 15º por aí. Eu parei de pôr o número faz um tempo já. Aqui na lombada eu quis colocar a corrente, né, que o Kurapika usa. Aqui o cartão de caçador. Aqui temos um pinzinho, né, uma agulha pra lembrar o Illumi. Um dos olhos do clã do Kurapika também. Aqui tem uma carta remetendo Hisoka. Esse daqui é o palhacinho da arma do Kite. Essa aranha aqui remete à trupe fantasma, mais especificamente o Chrollo. E por último aqui são as peças do jogo que o Meruem joga com a Kumogi. São as peças que aparecem na cena final, né, que os dois estão lá, né, enfim, inclusive, nossa, que arco, viu? E a capa é isso, tem até um vídeo, inclusive, fazendo, né, no momento agora tá, tipo, tudo sujo e gasto, mas no vídeo tá recém-feito e bonitinho, então se vocês quiserem ver eu vou deixar num cardzinho aqui em cima pra vocês poderem clicar e na descrição depois pra vocês irem ver, tá? Eu comecei esse sketchbook em 2024, eu tinha acabado de assistir os filmes do Homem-Aranha e eu fiquei completamente obcecada, então eu fiz alguns desenhinhos aqui. O Spider-Punk foi um dos meus favoritos, então eu desenhei ele aqui de corpo inteiro, desenhei aqui o Miles, ele e a Gwen. Aqui nessa página que é colado meio estranho, né? Que é meio... Enfim, eu fiz os sketches pra poder compor essa página. E aqui eu coloquei meu nomezinho, numa daquelas tags que tem igual no sketchbook do Miles. Eu coloquei meu nome e o meu arroba, que é em todas as redes sociais, inclusive, se você quiser ir dar uma olhada no Instagram, no TikTok, até no Pinterest também. E essa daqui foi a data que eu terminei, então eu demorei bastante pra terminar, mas assim, eu fui fazendo com calma, né? Até porque tem bastante página, sei lá, não quis apressar. Aqui a gente tem uns rabisquinhos aleatórios, porque nesse início do sketchbook eu tava com um bloqueio criativo enorme. Nesse sketchbook, inclusive, vai ter bastante coisa aleatória mesmo, porque eu tive bastante bloqueio criativo nesse meio tempo aí em que eu completei, né? Aqui são algumas fotos minhas com meu namorado, mas que desbotou com o tempo, né? Mesmo eu passando um fixador, não adiantou. E aqui é um ingressozinho de cinema que a gente foi assistir Beetlejuice 2. Aqui alguns sketchzinhos com lápis de cor que eu gosto muito de fazer. Até hoje eu gosto muito dessa caveira, foi um estudozinho que eu fiz, gostei bastante. Mais desenhos no lápis de cor. E aqui o meu namorado coloriu esse desenho. Ele de vez em quando pede, eu fico muito feliz, eu acho muito bonitinho. Aqui temos uma pagininha que eu usei de teste para algumas canetas que eu tinha comprado na época, à base de água. Um tomatinho, essa águia aqui que eu achei muito bonita e eu tentei fazer. E aqui a Jessie, porque foi aqui que começou minha obsessão com Pokémon de novo. Então, o bonezinho do Ash, uma Pokébola, a logo do Pokémon, a Jessie e o símbolo da equipe Rocket, né, que é só um R e tal. Esse foi um desenho que eu fiz pro Halloween de 2024. Essa página aqui eu usei pra fazer o planejamento, né, o sketch. Primeiro eu tinha feito essa personagem, eu gostei muito dela e eu decidi transformar aqui numa ilustraçãozinha, que eu gosto muito também até hoje. Agora temos também aqui a minha gata deitando em cima do meu sketchbook. Ela também foi responsável pela arte dos arranhados na capa. Aqui mais coisinhas de Halloween que eu fiz num post-it e eu decidi colar, porque eu tava meio sem ideia do que desenhar no sketchbook realmente. Aqui um desenhozinho meu e do meu namorado, que eu acabei não gostando muito de como ficou. Então vamos não dar tanta atenção. Rabisquinhos de Pokémon, vários Pokémon aleatórios que eu colori com caneta à base d'água também. Essa página foi mais pra Pokémon rosa, tirando esse daqui, mas que também tem bastante rosa. Temos aqui um Pikachuzinho, um Cherubi e vários outros, que eu não vou ficar falando o nome de todos, senão vai ficar mais longo ainda, né, esse vídeo. Aqui é só uma listinha de coisas que a gente comprou pra fazer pizza. Uns rabisquinhos de quando eu assisti a última temporada de Round 6. Um doodlezinho também de Dandadan. Na próxima página, temos esse desenho que eu gosto muito dele. Tem alguns desenhos que, assim, envelheceram muito mal pra mim, na minha opinião, mas tem alguns que eu gosto até hoje. E esse é mais um dele. Só não gostei dessa parte aqui. Essa parte que eu podia só ter ignorado, mas eu queria preencher, então eu escrevi aqui uma letrinha de música. Aqui temos
Mais fotinhos da mini impressorinha térmica, que também desbotaram, infelizmente. Alguns desenhos que eu fiz, que também tá desbotado. E aqui um testezinho da caneta que eu ganhei do meu namorado. Que temos o Hisoka, que eu quero redesenhar ele uma hora também, porque eu não gostei muito de como ele ficou. Mais Pokémon, TV Girl no post-it e uns negócios aleatórios que eu fiz de cabeça. Isso daqui é um desenho que eu vi no Pinterest e eu gostei muito. Esse daqui é o nome que tava escrito lá. Não tenho certeza se é o artista realmente, porque o pessoal tem uma mania muito feia de pegar os desenhos e só repostar, né? Em vez de deixar o artista mesmo postar lá se ele tiver vontade. Mas enfim, aqui eu escrevi alguns nomes de Pokémon que eu tava querendo desenhar com roupinha, que é um vídeo que eu ainda quero fazer. Aqui tem uns rabisquinhos rápidos também sobre isso e um adesivo bem aleatório, que eu não gostei muito, então eu colei ele aqui. Mais Pokémon com roupinha e mais rabisco que eu não tinha ideia do que fazer. Essa página aqui foi um planejamento para um vídeo que eu fiz pintando corujinhas, testando canetas acrílicas que eu tinha comprado na Temu. E eu misturei as corujas com doces. Então eu fiz uma coruja de brigadeiro, uma coruja de bolo de cenoura e uma coruja de torta de mousse de maracujá. Que eu também vou deixar o vídeo na descrição pra vocês irem ver o resultado, que eu acho que ficou bem bonitinho. Mais um Pikachu e uns rabisquinhos direto na caneta acrílica. E aqui os planejamentos pra poder pintar a capa, que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui mais umas ideias pra capa da frente. E aqui o que eu acabei indo no final. E mais um teste de caneta. Mais uma página rabiscada. Aqui eu tinha ficado obcecada novamente, depois de anos, pelo canal da Drawing with Waffles. Amo os vídeos dela. E o estilo, esse daqui foi de um vídeo dela. Aqui eu desenhei inspirado no estilo dela. E aqui eu me desenhei inspirado no estilo dela, mais ou menos. Mas assim, eu me desenhei quando eu era mais nova. Esse daqui sou eu em 2018. Eu me vestia desse jeito. Saudades, inclusive. Aqui temos uma florzinha. Eu gosto de fazer isso porque ela fica bem conservada até. Eu coloquei uma fita adesiva por cima. Mais rabiscos aleatórios. Um dito disfarçado de Pikachu. Mais Pokémon com roupinha. Mais rabiscos aleatórios. Que eu tava realmente presa no que desenhar. Aqui tem um desenho horrível. Que esse olho ficou muito estranho. Eu até pensei em voltar nele pra arrumar. Mas deixa, sabe? Só vamos pra próxima folha mesmo e é isso. Aqui é uma plantinha que tem na casa da minha avó. Eu até que gostei de desenhar ela. Uma página bem abstrata. Uma tampinha de Pringles que eu colei, uns testes de caneta, enfim. Às vezes eu até penso em só pular a página, né? Mas vou mostrar tudo mesmo o que tem, e é isso aí. Aqui mais uns desenhinhos. Eu acabei pintando só a maçã. Eu tava querendo fazer, tipo, uns mini tutoriais, sabe? Desses outros dois, mas eu acabei não fazendo. Provavelmente não vou fazer. Uma página com desenho invisível. Mais Pokémon e uns rabiscos. Um pompomurim de Natal. Um desenho de quase corpo inteiro, porque não coube. Espero que eu não tenha esse problema mais, porque o novo sketchbook é bem maior, né? Aqui é uma receitinha de um bolo de farinha de aveia, que eu amo fazer e fica uma delícia. Inclusive, se vocês quiserem tirar um printzinho aí. E aqui, essa página eu fiz enquanto eu tava assistindo Bob Esponja, só porque sim. Aqui eu anotei o que eu tava precisando pra poder pesquisar pra essa página, porque esse daqui foi também um vídeo. Tudo que foi um vídeo eu vou deixar na descrição pra vocês irem ver. Foi um vídeo onde eu criei essa personagem com o Pinterest, que é um desafio muito legal e eu quero até fazer mais vezes. Se tivesse no digital, eu ia arredar ela só um pouquinho pra cima, só um bocadinho. Mais uma pagininha aleatória. Aqui foi quando eu recebi as canetas que a ArtX me mandou. E eu tava muito feliz. Eu colei o cartão, né? Eu pintei aqui esses negocinhos, colei aqui. Foi também na época que eu comprei o meu primeiro Burger King. Sim, eu nunca tinha comido um Burger King. Mais uma página aleatória. Um rostinho bem cativante. Aqui a gente entra na minha era de obsessão por Silksong, que eu gostei muito do jogo, inclusive. Apesar de eu não ter terminado, porque eu desanimei, tipo, faltava pra mim... Falta ainda, né? Porque eu não fiz a área lá do Príncipe Verde. Pra eu completar tudo ali, né, do mapa e terminar o jogo. Eu já poderia terminar o jogo, mas eu queria fazer isso antes. E daí eu fui enrolando até eu perder a vontade, então faltou só isso daí pra completar o jogo inteiro. E eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra animar e voltar lá e terminar, né? Mas pelo visto vai ter uma DLC, então talvez quando lançar a DLC eu faço tudo de uma vez. E aqui eu desenhei a Hornet no meu estilo, né? Coloquei umas garrinhas nela aqui. Presas. E uns pelinhos na perna dela, né?
e algumas frases icônicas dela. Alguns sketches que eu nunca terminei e nem vou terminar. Mais um sketch. Isso daqui foi pro meu vídeo de 10 minutos, 1 minuto e 10 segundos, que também vai estar na descrição, que foi um desafio e eu gostei bastante desse desenho aqui. Essa é uma personagem que eu tenho, ela não tem nome. Eu desenhei ela há bastante tempo atrás, mas eu gosto bastante dela também. Ela é uma bruxinha meio, assim, dos moranguinhos e das coisinhas fofas, sabe? Mais uma página completamente aleatória. Isso daqui foi um desenho que eu fiz direto na caneta esferográfica, que eu gosto bastante de fazer também, vai ter mais alguns. Esse daqui foi um planejamentozinho também pra mais um vídeo, desenhando Monster High no meu estilo. Eu acabei gostando mais desse desenho rápido que eu fiz do que da página inteira, mas eu também gostei da página inteira. Desenhei ela aqui em alguns outfits, em alguns jeitos diferentes, né, de bonecas, de lançamentos diferentes. E essa daqui eu fiz em homenagem à nossa do Brasil. Aqui tem a caveirinha também, né, que é a marca deles, registrada, só que eu fiz no meu estilinho. Aqui tem algumas anotações que eu fiz, e aqui um desenho de lápis de cor também, e a partir daqui foi quando eu realmente comecei a usar mais o sketchbook pra fazer uns desenhos mais feitinhos, assim, sabe? Foi quando eu peguei pra desenhar com mais frequência. Então aqui tem mais um retrato, mais outro, só que esse daqui é um pouco mais estilizado. Fiz com marcadores à base de álcool, tanto é que manchou aqui a parte de trás. Eu não vou ter esse problema no novo sketchbook, até que enfim. Isso daqui também é de mais um vídeo que eu fiz testando uma caixa de giz pastel oleoso que eu ganhei do meu namorado também. Essa parte aqui eu selei ela, né? Então não tô borrando, mas essa daqui tá borrando, então eu tenho que tomar cuidado. E eu odiei como que ficou isso daqui, não tava nem perto do que eu queria fazer, mas acontece, né? Essa página eu já gosto bastante, é um dos meus desenhos favoritos do sketchbook. Eu gostei muito das cores que eu escolhi, do jeitinho que ela ficou, da pose, e eu fiz ela com marcadores à base de álcool também. Esse daqui é um desenho feito só com a caneta esferográfica, sem nenhum rascunho antes. Também é um dos meus desenhos favoritos. Eu gostei muito de fazer, foi bem relaxante e eu gostei de como ficou. Foi pra um Reels, um short. A maioria desses desenhos, né, estão em Reels e Shorts. Vocês podem olhar aí no canal, que com certeza vocês vão achar. Mais um feito direto na caneta esferográfica. E mais um com marcadores. Eu acabei não gostando muito do resultado. Eu acho que eu podia ter colocado um pouco mais de contraste. Mas acho que não tá tão horrível também. Mais um retratinho no lápis de cor. Esse daqui foi um aquecimentozinho no lápis de cor também. E aqui é a Mao Mao, de Diário de uma Apotecária, que eu gostei bastante. Quero até fazer mais desenhos, inclusive. Algumas posezinhas que eu gostei bastante de como ficou. Esse daqui é a moto do meu namorado, que eu não consegui encaixar direito na folha. E um adesivo que veio na plantinha que eu tenho aqui no meu quarto, que é uma suculentinha. Mais desenhos invisíveis. Mais um desenho que eu fiz com lápis de cor. Eu não gostei tanto de como ficou, da pose e tal, mas eu estava num dia que eu não queria muito desenhar, sabe? Mas eu hoje em dia, quando eu tô com bloqueio criativo, eu meio que me dou uma forçadinha pra poder desenhar. Nem sempre fica muito bom, mas me ajuda a sair do bloqueio. Foi quando chegou meu mouse, eu acho que foi no mesmo dia, não tenho certeza. Veio um adesivo também junto com o mouse e eu colei aqui. Tem mais alguns também. Uma página de rabisco e teste aleatório pra poder fazer esse desenho aqui, que eu gostei bastante, do Vegeta. Também tem todo o processo dele gravado em shorts aqui. Aqui foi algumas coisinhas da casa da minha avó quando eu tava lá, que eu desenhei, que é uma boneca de crochê que eu fiz pra ela e um pintinho assim de decorar, que eu também fiz pra ela de crochê. Um pato de roupinha, um urso de roupinha de palhaço, umas coordenadas do Minecraft quando eu tava nas minhas 2 semanas obcecada pelo jogo, que sempre acontece todo ano. E aqui eu anotei o número das unhas postiças que eu tava colando pra não esquecer. Enfim, mais um retratinho de caneta esferográfica. Esse daqui eu não gostei tanto, assim. Eu acho que esse rosinha que eu passei depois deu uma salvadinha, mas eu também não gostei muito, não. Aqui temos o Rudo. Eu amei Gachakuta, um dos meus favoritos também de anime agora, no momento. E eu tive que desenhar ele. Foi um desenho simplesinho, mas eu gostei de como ficou também. Mais uma coisinha que eu escrevi aqui e um adesivo aleatório de Death Note. Essa página eu gravei, mas eu acabei decidindo por não postar. O vídeo tá editado e tava, tipo, prontinho, mas eu acabei decidindo não postar. Foi um vídeo que eu tava falando de um assunto específico sobre a pressão de ter que dar certo na arte, principalmente nas redes sociais, mas eu acabei
só deixando pra lá mesmo. Tanto é que eu coloquei até a data aqui, já faz um bom tempo, né? Quem sabe um dia posto, mas por enquanto eu acho que não. Aqui é um desenhozinho que eu fiz de cabeça. Eu fiz direto nas canetas acrílicas. Eu acho que ficou super bonitinho. Eu usei umas cores aleatórias, algumas cores que eu não uso tanto. Tipo, esse verde, esse laranja. E aqui tem uns estudos de nariz, porque às vezes eu não gosto muito de como eu desenho o nariz. Então às vezes eu dou uma estudada nas partes que eu quero melhorar. Aqui eu fiz alguns olhos. Pintei com caneta acrílica, eu não gostei muito de como ficou, mas eu gostei das cores que eu escolhi. Aqui foi com lápis de cor, um adesivo aleatório de ice. Isso daqui são as minhas gatinhas, que elas estavam dormindo, então eu rabisquei elas bem rapidinho antes delas mudar de posição, porque isso sempre acontece quando eu tento desenhar elas. E aqui foi quando começou 2026. Isso daqui é porque eu tava mexendo no computador e tava aparecendo isso daqui, então eu quis escrever. Aí eu escrevi isso daqui e eu coloquei os ingredientes pra uma torta de limão que eu tô obcecada em fazer. E também o dia, eu coloquei os graus e a hora que eu fiz. Porque assim, isso daqui é a mini churrasqueirinha que a gente tem aqui em casa. Tava de noite, inclusive. E aqui foi um planejamento e umas anotaçõezinhas pra um vídeo que gravei, mas não tá editado, que é usando aqueles plásticos que encolhem pra poder fazer chaveiro. 1 hora vai sair. Eu ainda tenho que pôr o chaveiro em si nos bonequinhos que eu fiz. Aqui foi a página onde eu colei todos os adesivos que eu não gostei, que eu comprei uns pacotinhos de adesivo e eu peguei os que eu não gostei e coloquei tudo numa página só pra não falar que eu não usei. Teve muita gente discordando de mim, isso daqui virou um shorts, né? Mas eu não gostei desses. Página de Fallout, que eu assisti a primeira temporada e eu amei. Na segunda eu assisti, mas como tava lançando, nem sei se tá lançando ainda, mas tava lançando. Então eu pensei, vou esperar lançar mais alguns episódios, né, pra eu assistir tudo de uma vez. E daí eu não voltei a assistir, mas 1 hora eu vou, porque eu gostei bastante da primeira temporada e dos episódios da segunda que eu cheguei a assistir. Mais uma página aleatória com mais 2 adesivos que eu esqueci de colar na outra página. Um gatinho super bem feito e realista. E aqui eu tô tampando porque é minhas metas pro ano e eu não quero mostrar. E é isso aí. Aqui alguns retratos que eu fiz com as canetas acrílicas. Eu amei o jeito que esse ficou. Esse daqui eu já não gostei tanto assim. Mais um retratinho de canetas acrílicas. Eu amei. Daí depois eu completei com esses desenhos aqui. Eu gostei muito desse carinha que eu fiz. Aqui é uma página de aquecimento. Isso daqui também foi. Esse daqui eu fiz cada pose em 30 segundos. E esse daqui eu fiz cada pose em 3 minutos. E daí depois eu fiz esse desenho que eu gostei mais de como tava o sketch. Mas acho que não ficou tão ruim assim. É uma Gyaru, que é um estilo, né? Que nem a gótica também, que é um estilo que eu desenhei aqui. Que eu desenhei mais uma também mais pra frente. Isso daqui foi uma página que eu fiz antes de dormir. Eu fiz deitadinha na minha cama. Eu peguei 3 canetas de cor aleatória assim e fui desenhando direto nelas mesmo. Algumas coisas que eu vi no Pinterest, né? Umas poses. Mais uns sketches aleatórios. Esse gatinho tá aqui de novo porque, na verdade, aquela página, ela ficou sem eu desenhar nada desse lado até nessa folha. Aí aqui eu planejei o que eu ia desenhar. Eu queria fazer um personagemzinho. Aí eu planejei aqui, depois eu voltei. Mais uma página dupla que eu gosto bastante. Que eu também tava começando a entrar num bloqueio criativo, mas daí eu falei, não, de novo não. E eu fui desenhar direto no lápis de cor mesmo. Isso me ajudou um pouco. Aqui eu colei uma embalagem aleatória de sorvete. E aí eu decidi que essa página inteira ia ser vermelha. Colei aqui alguns adesivos. Aqui tá escrito Medo come a alma. E eu colei também algumas washi tape aqui da Hello Kitty que eu tenho. Tô gostando bastante de usar pra dar uma enfeitadinha. Mais uma página aleatória. Um desenho que eu gostei de como o sketch tinha ficado, mas eu não gostei de como ficou o final. Então vamos passar mais rapidinho por essa página. Essa página eu usei pra fazer o sketch da minha foto de perfil nova que eu tô usando nesse exato momento. Eu fiz no papel e depois eu passei pro tablet. Também tem o processo aqui no Shorts. Mais uma página aqui que foi vídeo. Mais um desafio do Pinterest. Só que dessa vez não foi criando um personagem, né? Foi só montando a página e desenhando a primeira coisa que me aparecesse ali quando eu pesquisasse os temas. Que também vai estar na descrição pra vocês irem assistir. Eu gostei muito de como ficou. Apesar de que esse olho aqui ficou muito pequeno. Mas assim, ia borrar tanto, apagar, então eu acabei dando um miguezinho e deixei desse jeito mesmo. Mais uma página que eu gosto muito, que a minha intenção no início era colorir, mas depois que eu contornei tudo e eu vi como ficou, eu pensei, nossa, mas assim tá tão bonitinho. Aí eu deixei tudo em preto e branco mesmo. Aqui tem uma personagem aleatória.
alguns olhinhos. Isso daqui é a capa de um álbum do System of a Down. Uma bela mensagem para inteligência artificial. E tem alguns enfeitezinhos aqui, né, aleatórios, que eu gosto de colocar para completar a página. Essa página aqui também foi vídeo recente, inclusive, pintando com canetas acrílicas, que eu usei de novo a fitinha da Hello Kitty. E eu gostei muito de como essa página ficou. É mais uma entre as minhas favoritas desse sketchbook inteiro. Essa página também é recente, no vídeo terminando meu sketchbook. Eu também gostei bastante de como ficou. Eu amei o lacinho e o batonzinho. E a partir daqui vocês já sabem o que tem, né? Se vocês assistiram o último vídeo. Aqui é mais uma página que eu fiz na minha caminha de boa, que eu peguei mais caneta e fui desenhando antes de dormir, pra dar uma relaxadinha. Não gostei muito de como ficou. Eu gostei dessa pose aqui, do rostinho que eu fiz, do cabelo e tal. Essas páginas não é realmente assim pra ficar muito bonita, sabe? É só pra dar uma desestressada que funciona bastante. Essa página eu também gostei, apesar dela ter rasgado. Aconteceu um mini acidentezinho aqui, que eu colei atrás com fita. Eu tinha pensado numa ideia completamente diferente no início pra fazer essa página, mas eu acabei gostando desse jeito. Foi bom ter mudado de ideia. Eu escrevi aqui numa folha preta: crie coisas que você queria que existisse. Colei aqui, fiz umas colagenzinhas com o que sobrou do papel, que eu rasguei em volta. E eu contornei esse desenho todo em preto. Fiz algumas rachurinhas e eu gostei bastante no final das contas. E essa daqui é a última página que tem desenho mesmo. Isso aqui foi mais pra relaxar mesmo, porque assim, a página tá tudo manchada, aqui já tinha rasgado, sabe? Então assim, foi só pra realmente desenhar em todas as páginas. Aqui temos mais Pokémon e alguns adesivos que eu colei. E a última página, na verdade, é uma página de teste para as cores da caneta que eu, enfim, testo, né? E aqui eu colei um dos adesivinhos que eu tenho e escrevi aqui: continua, né? Aquele famoso continua. Assim, o nosso querido sketchbook chega ao fim. Ele foi muito bem amado, né? Dá pra ver que ele tá bem cheinho. E foi isso. Esse sketchbook aqui, inclusive, ele é da Talens Art Creation. Eu não lembro exatamente a gramatura dele, mas eu acho que é 150, talvez 140. Mas ele é do tamanho A4. E ele é um preço bom, assim, a folha dele, como deu pra ver, marcador à base de álcool, sempre costuma passar, né, pro verso da folha. Então isso tudo bem, mas não dá pra usar aquarela, nem coisa muito molhada, assim, porque não é tão grosso, né? E a folha, ela é meio amarelada também, mas eu gostei. Foi um sketchbook muito gostosinho de trabalhar. E o próximo vai ser esse daqui, mas eu vou mostrar ele melhor no próximo vídeo, onde eu vou começar ele aqui com vocês. Então já se inscreve e deixa o like pra você não perder. E eu quero saber também nos comentários qual foi a sua página favorita. Eu queria também agradecer pelos 6 mil inscritos que a gente chegou aqui recentemente no YouTube. Muito obrigada pelo apoio e muito obrigada também por assistir esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!